Mas voltando para o modelo de democracia, as pessoas falam, mas lá é uma ditadura, lá não... você sabe do longo prazo, mas é porque não. Se você estudar realmente o modelo que o Partido Comunista Chinês implementou na China, e longe de paixões, né, de defesas que você tem, de viés ideológicos, se você estudar realmente como funciona, a democracia na China é muito mais evoluída que a democracia americana, né? Porque lá na democracia chinesa, você realmente vê a vontade do povo sendo respeitada. Apesar de todo mundo fazer essa crítica à ditadura. Nos Estados Unidos, a vontade do povo não é respeitada. A vontade que é respeitada nos Estados Unidos é a vontade do poder econômico, que é representada por 1% da população. Aqui também. Aqui também. Aqui é respeitada a vontade de 1% da população, do poder econômico, que se traduz em poder político. Uhum. Como lá eles conseguiram blindar de que o poder político não seja influenciado pelo poder econômico, e aí voltando na história do Jack Ma, né? Você é bilionário, legal, mas você é só um bilionário. Quem manda aqui é o poder político, né? Então eles conseguiram blindar no modelo da democracia chinesa a influência do poder econômico. Lá realmente quem manda é o Partido Comunista Chinês. Só quando você vê como foi estruturada a democracia dele, eles começam... Primeiro que lá é muito, economicamente, muito descentralizado. É como se a gente tivesse... Se os prefeitos aqui no Brasil tivessem muito poder econômico para fazer a gestão do Estado. Né? Fosse bastante descentralizado. Eles conseguiram manter isso, eles conseguiram implementar esse modelo na China. Até porque a Revolução Chinesa foi de uma revolta camponesa, né? Dos camponeses. Contra as dinastias lá, imperiais, e eles aprenderam muito, né? 5 mil anos passando por todas essas dificuldades. Sim. Então a Revolução Comunista Chinesa em 49, com o Mao Zedong, foi justamente isso, a revolução de camponeses. E eles conseguiram, obviamente teve vários problemas, tá? Você vai entrevistar pessoas de perfil contrário que vai falar de um monte de gente que morreu de fome. Obviamente tem suas contradições, por isso que eu falo, a gente não tem que olhar ou fazer tudo que eles fazem. Não, até porque a diferença é que a base filosófica lá é muito diferente. A gente nem tem base filosófica no Brasil. Lá tem. Mas eles são muito fortes o confucionismo, o taoísmo. Então esse negócio de lá é uma ditadura porque não tem liberdade de expressão. Se você pega esse termo liberdade de expressão e pergunta para o chinês o que é, eles nem sabem o que é isso. Isso não é importante para eles. Não é Exato, cara. Conversando com os chineses dessa oportunidade que eu tive, é muito interessante porque assim, eu percebi que muitas coisas que a gente tem como... elas são quase pétreas assim, na nossa consciência de como deveria funcionar, como deveriam funcionar sociedades, para eles não se aplica porque eles já estão há tanto tempo fazendo de outro jeito que eles não ligam pro nosso jeito, sabe? O cara falou assim pra mim, eu perguntei pra ele, pô, mas e tal da liberdade, não falei de liberdade de expressão, mas pô, e falar as coisas, cara, a gente não liga pra isso não, cara. A gente tá em outra coisa, estamos fazendo outra coisa e tudo mais. Várias coisas que eu ia falando pra ele, ele olhava pra mim e fala, a gente nem pensa nisso, cara. Caramba, que doideira. Porque pra nós, a gente aprendeu que pô, é legal o individualismo, é legal a gente pensar em ficar mais rico e tudo mais. E pros caras, não é que eles não sabem nem que isso existe, é só que para eles não faz sentido cultural. Isso, né? Não é um valor. E por isso que eu falo que a base filosófica ela é muito importante, né? Inclusive nesse livro da Keio Jin, ela mostra uma pesquisa que foi feita por um think tank que é até ligado a Harvard, tá no livro dela, que eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e na China sobre liberdade, né? E aí, em escalas de prioridade. Em escala de prioridade, a liberdade lá liberdade é importante para o chinês, acho que para 20 e poucos %. Nos Estados Unidos é 94%. É o conceito da liberdade. Mas o que é ser livre mesmo? Né? Porque a gente é livre mesmo. E ela questiona, o que é liberdade para o chinês? O que você falou, se conversar com o chinês, primeiro ele não vai entender muito sua pergunta. Tipo, liberdade para quê? Para xingar o presidente? Porque eles falam, o Xi Jinping lá, eles não deixam ser criticado. Não, eles não criticam. Assim, obviamente vai ter uma pequena parcela. Mas como sociedade, como civilização, eles têm um respeito muito grande pela autoridade. Isso não é só na China, no Oriente como um todo. Né? Então, para eles é impensável, você vai no Japão, é impensável você pegar qualquer japonês, por mais revoltado que ele esteja, ele xingar o imperador. Para nós é sim, para nós é normal. Você quer xingar o presidente, você xinga, você faz um monte de coisa, grava vídeo, fala mal. Para eles é uma coisa que nem entra na cabeça deles eles fazerem isso. Isso tem a ver com o confucionismo. O confucionismo é muito baseado na ordem social, na harmonia, na ordem social, muito baseado no respeito à autoridade, no respeito aos mais velhos. Você vê isso muito claro no Oriente.
Então, eles não têm esse negócio. A gente fica aqui criticando e falando, não tem democracia, você não pode criticar o governo. Primeiro, para eles está dando certo, tirou 1 bilhão de pessoas da extrema pobreza, pessoas que não conseguiam nem se alimentar direito. E nessas pesquisas que eles fazem, para o chinês, o importante para ele é segurança. Mas não é só segurança física, é segurança alimentar, é poder ter acesso a um bom emprego, é poder sustentar a sua família. E eles têm, como você citou aí, nas sociedades orientais, eles não têm essa visão individualista. Eles são muito mais coletivistas, do coletivo. Né? Então a gente viu aqui na Copa, mostrar muito exemplo dos japoneses recolhendo lixo nos estádios. Isso é natural do oriental. Né? Dele pegar, mesmo que não tenha sido lixo, ele vai lá e pega. Porque ele fala, putz, está sujando o ambiente, vai vir outra pessoa depois de mim. Ele não está pensando nele, ele está pensando no coletivo. Né? Isso a gente não vê no Ocidente, essa visão coletivista. É muito da competição, né? Da isso é uma característica do capitalismo, né? Esse negócio da competição, da comparação. Você está com um iPhone 16, o meu é o 13, putz, eu queria ter o 16. Tem muito isso. Esse tipo de coisa você não vê muito no Oriente. No Japão, talvez isso esteja mais um pouco, porque o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi colonizado pelos Estados Unidos, né? O Japão virou uma colônia dos Estados Unidos, né? Então, assim, você vê muito essa influência do soft power dos Estados Unidos no Japão, né? E você não vê muito essa influência ainda na China, apesar de ter, né? Lá eles gostam de luxo, essas coisas, mas você não vê muito essa influência. E aí vem a crítica, mas lá não tem o YouTube, lá não pode ter Facebook, não pode ter Google. Será que eles estão errados? Eles não ligam muito no fim das contas, sabe? É doido, porque assim, parece pra nós, nossa, como assim os caras não deixam você entrar no YouTube e tudo mais. E é doido, porque assim, aí alguns dirão, os caras são conformados e tudo mais. Bom, eu gosto da ideia de que, putz, os caras existem há quase 6.000 anos, né? Então, assim, não é possível que os caras não entenderam um monte de coisa ao longo desse caminho aí, como é bom para eles viverem mesmo. Sim. Então, a gente pegar e tentar imprimir o nosso modo de vida, ou usar o nosso modo de vida como lente para olhar a vida dos caras que estão vivendo de outro jeito há mó tempão, não é nem a gente não vai entender nada. Não é justo com ninguém, porque a gente não vai entender nada. A gente vai ficar, nossa, os caras são escravos, que não sei o quê. E aí, pensa em como a gente é aqui, com o capitalismo financeiro, por exemplo. A gente fala em liberdade pra caramba e tudo mais, quero ser livre pra xingar os outros e tal. Mas, pô, o que a gente faz é trabalhar pra pagar a conta, pô. O que tem de livre? Eu sou livre para xingar, eu sou livre para dar chilique, sou livre para fazer todas as coisas, só que eu vou te escravizar de outro jeito. Né? Vou te escravizar pelo poder econômico. Então, as elites econômicas, a classe dominante, nos escraviza de outra forma. Né? Então, a gente está falando da tecnologia. Né? A gente está num grande dilema aí, que esse negócio de regulação das redes e tal. A gente está o que a China fez lá, que eles consideram que é fechado, justamente proibiu o Twitter, proibiu... Mas quando eu faço uma visão mais filosófica assim, esse poder de influência que os Estados Unidos têm, esse soft power, o poder semiótico, tá vindo através das big techs, né? Da tecnologia. Né? Então, se a gente fosse fazer uma analogia, isso aqui é o grande problema da humanidade. Eu concordo. É o grande problema. Isso aqui, se eu fosse comparar, isso aqui é o plug da nuca lá do Matrix. Isso aqui... É um cérebro na nossa mão, né? Um outro cérebro. Só que ele é um outro cérebro que ele te entrega um monte de coisa que talvez você não... que te atrapalha, porque... Tava conversando com o Miguel Nicoleles aí semana passada. O nosso kit, o ser humano, já existe do mesmo jeito há muito tempo, né? Sim. Então, a gente ainda é uma... E se a gente for pensar que há 30 anos atrás, não é muito tempo, não tinha nem internet em casa, Sim. né? Agora a gente tem a gente não faz mais nem pesquisa no Google, a gente já vai numa inteligência artificial. Então muita coisa mudou pra caramba mesmo. E isso, o celular, ele entrega pra gente tanta coisa para um animal que ele estava preparado para lidar com a própria comunidade. Sim. Agora a gente está lidando com o mundo inteiro de uma vez só. Então eu concordo contigo. Eu também acho que esse é o grande problema da humanidade. Quando eu falo que é o plug da nuca, porque hoje você vê as pessoas quase que 100% influenciadas porque ela vê aqui. Né? O que isso aqui consegue entregar para a gente de informação, de ideologia, inclusive. Né? Então é como se isso aqui tivesse plugado na gente e instalando, né, o software que a gente tem que utilizar. Né? Então... Acho que a gente tem um grande
problema hoje na humanidade, na sociedade, é a tecnologia. É a forma que a tecnologia está sendo utilizada para nos dominar, né? Para nos manipular. Em geral, assim, se eu fosse colocar a culpa para valer em alguém, eu diria que as redes sociais e as big techs, elas ficam tentando manter a gente o tempo inteiro dentro do Facebook, do TikTok e tudo mais. E a entrega de conteúdo infinita pra gente é o que... Pô, quem nunca ficou lá aqueles 20 minutinhos antes de dormir no TikTok, quando tu vai ver já passou 2 horas, né? Então, assim, tempos esquisitos, né? Especialmente... Não, e tem, acho que você falou com o Nicoleles, né? Ele fala muito sobre isso. Tem muitos estudos para saber como cada vez nos dominar mais, né? Uhum. O negócio de você ficar passando e tal, ele descobre o que você gostou de ver e sabe que é aquilo ali que causa prazer em você. E aí você fica mais. O próximo vídeo que vai te passar é alguma coisa muito parecida com aquilo. É. Então ele vai descarregando sensações de prazer, né? De dopamina, endorfina em você, e aí ele vai te viciando, você vai ficando cada vez mais. E aí, quando o algoritmo consegue entender o que te influencia, eles começam a utilizar o algoritmo para mostrar para vocês o que eles querem, né? Para te manipular, para formar a tua consciência. Então, acho que a gente tem um grande problema hoje de consciência humana, sob o ponto de vista filosófico. Entendi, né? Como é que a gente, dentro da nossa essência, não da sua, digamos que você é o cara da Big Tech, como é que eu blindo a minha essência como ser humano da sua, dos seus interesses, que, obviamente, por trás sempre tem um interesse econômico, inclusive, né? Porque por mais que você manipule politicamente e tal, no final é um interesse econômico. Eu quero mais ficar mais rico, né? Você está utilizando a política de várias formas, mas para você ter sempre um interesse econômico por trás. Como é que eu blindo a minha essência de ser humano para não ser influenciado pelo seu interesse? Né? E a gente só consegue fazendo isso, fazendo uma viagem para dentro de si mesmo, sem influência externa, né? Que aí é o que nos ensina a filosofia, né? Carl Jung já falava, né? Mais fácil a gente criar um mecanismo, uma tecnologia para ir para a Lua, é muito mais fácil do que viajar para dentro de si mesmo, né? Então a gente tem que, cada vez mais, quem sou eu, Igor, né? Nasci, fui criado e tal, e a partir de que momento o mundo externo começou a me influenciar muito mais do que a minha essência como ser humano, né? Então acho que a grande luta hoje da humanidade é contra isso. Só que é uma luta desigual, né? O que as Big Techs fazem. Por isso que eu falo, será que a China está errada de ter proibido eles de entrar lá? Eu acho que não. Se eu tivesse esse poder para voltar atrás aqui no Brasil, eu teria feito isso também. Só que a gente hoje está completamente dominado pela tecnologia, né? Hoje ninguém lê um livro. Total. O cara quer entender o negócio, quer ver um vídeo de 3 minutos. No YouTube acha que... E o pior é que ele vê e acha que é o expert no assunto, né? Aí ele começa a discutir no grupo de WhatsApp da família, dos amigos, ele já acha que ele é o bambambam do assunto. As pessoas não querem mais pesquisar com fontes, digamos, imparciais para ele formar a sua própria consciência. Então, o problema nosso é que a nossa consciência está sendo formada pelos outros, né? E, obviamente, por trás disso tem uma grande estratégia aí para nos escravizar. Tu estava falando mais cedo que você estava... na época que estava trabalhando só dava para você ser o neoliberal porque esse era os seus pares, era o que você lia, o viés de confirmação e tudo mais, mas em algum momento tu consegue se libertar desse ciclo aí e começar a olhar as coisas por um outro ângulo, que é uma transformação um tanto incomum, não é? Bem comum e radical. Às vezes as pessoas ficam tentando achar qual foi aquele ponto de virada, né? Um momento ali que você virou a chave. Eu acho que a chave ela vai virando aos poucos, né? São vários, é uma sequência de eventos que vai acontecendo que ajudam você a virar essa chave. Então, olhar o mundo de uma outra forma e começar por exemplo, o neoliberal que está acostumado a ler só coisas assim, ou andar com pessoas assim e tudo mais, ele vai olhar para a China e ele vai fazer uma análise baseado naquilo que ele acredita de maneira fundamental. Sim. E às vezes descolado da realidade. Sim. Né? Como é que foi para tu? Para mim, assim, eu tentando contar um pouquinho dessa história, né? Como foi esse ponto de virada. Eu sempre fui muito workaholic, assim, trabalhar muito, né? Desde os 10 anos. Desde os 10 anos. Meu filho está aqui. Quando eu trabalhava com M&A, assim, eu não saía Eu sempre brinco, né? Que assim, eu cheguei no ponto que eu descobri que eu estava louco, que quando eu vim aqui para São Paulo, eu morava em Brasília e eu tinha 2 startups aqui, minha empresa de M&A era aqui, né? Que o São Paulo é o centro de tudo. Então, assim, 2 vezes por semana eu tinha que vir aqui, já estava na agenda, né? E como eu dava aula à noite em Brasília, eu tinha que vir e voltar, fazer o famoso bate e volta. Só quando surgia, e são grandes negócios, né, em M&A, então surge,
precisa de uma reunião aqui agora. Então eu vinha. Então era comum eu vir 4 vezes para São Paulo, assim, bater e voltar. E aí chegou num momento assim que 2 vezes aconteceu comigo, eu falei assim, eu tô ficando louco, né? Porque de você estar no aeroporto, você não saber, em algum momento você abre, você não sabe se você tá chegando ou saindo. Nossa, loucura. Tinha uma vez que eu acho que foi eu embarquei, aí você embarca também na correria do dia a dia, telefone, isso aqui e tal, eu embarquei, daqui a pouco eu peguei, desembarquei e saí. Aí saí, já falei, vou pegar um táxi, não sei o que, eu falei assim, não, eu acabei de entrar, na realidade eu tô indo embora, né? Não tô chegando. Ainda perdeu o voo. E aí eu fiz isso 2 vezes. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada, assim, nessa correria, né? E foi quando eu comecei a falar assim, acho que tá na hora de eu dar uma segurada, começar a dar uma desacelerada e tal, né?